Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar Brasil, um estado, uma nação. Mas antes de começar a problematizar esse conteúdo, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês. O que será que significa ser independente? Vocês têm uma noção do que é ser independente? Se não sabe, preste bem atenção nessa aula de hoje, ou também vocês podem pesquisar essa palavrinha no dicionário. E um outro questionamento assim: na sua opinião, quais foram as mudanças que ocorreram no Brasil após a independência do nosso país? Trouxe alguma mudança para o povo? Para entender melhor essas duas questões, prestem bem atenção. Portugal entrou em uma crise durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil, que foi o nosso conteúdo tratado na aula anterior. A exclusividade do comércio com os brasileiros era a principal fonte de renda dos comerciantes portugueses no período. Mas, com a abertura dos portos, eles perderam esse privilégio. Vai acontecer em Portugal a Revolução do Porto. O descontentamento dos portugueses levou à Revolução do Porto, ocorrida em Portugal em 1820. Uma das exigências dos revolucionários era o retorno imediato do monarca a Portugal, ou seja, a Revolução do Porto, uma das principais propostas era o retorno de Dom João VI para o trono português, que ele saísse daqui do Brasil e voltasse para Portugal. Sem alternativa, Dom João VI partiu do Brasil com a sua corte em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade quando ele ficou como príncipe regente. Ele ficou no comando do Brasil, só que ele não governava teoricamente, porque ele era criança ainda, então foram colocados alguns regentes para cuidar do nosso país até que ele chegasse à maioridade. Mas mais à frente nós vamos tratar sobre esse conteúdo especificamente. Tentando reverter a situação de crise em seu país, os revolucionários portugueses voltaram leis que tornaria o Brasil novamente colônia de Portugal. Entre essas leis, havia decretos que extinguiam a regência de Dom Pedro e exigiam a sua volta imediata para Portugal. Então eles queriam também a volta de Pedro de Alcântara para Portugal. Descontente com a situação, membros da elite política brasileira começaram a lutar pela independência do Brasil e buscar o apoio do príncipe regente, que decidiu permanecer no Brasil, aderiu ao movimento pela independência e expulsou as tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Em 7 de setembro de 1822, durante viagem para São Paulo, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa desembarcaria na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do país, que passou a se chamar Império do Brasil. Pessoal, aqui vocês têm uma imagem que representa, em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada Princesa Regente Interina do Brasil, que ela reuniu o Conselho de Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido, Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando a proclamar a independência do Brasil. Um outro fator importante que está no nosso livro é a primeira Constituição do Brasil. Com a proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro recebeu o título de imperador e defensor perpétuo do Brasil. E em 1824, especificamente no dia 25 de março, após vários desentendimentos com a elite que participou do processo de independência, Dom Pedro ortogou
Ou seja, ele autorizou ou concedeu a Constituição, a nossa primeira Constituição da nova nação. Vamos ver o que dizia no primeiro artigo dessa Constituição. Acompanhe comigo. Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre, independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Tá certo que aqui nós temos umas palavrinhas, Brasil com Z, eles com 2 L's, mas era assim que se escrevia em 1824. Então esse é o primeiro artigo da nossa primeira Constituição. Com a Constituição, parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger os seus representantes. No entanto, apenas homens livres, maiores de 25 anos, que tivessem uma renda mínima de R$100 mil por ano, podiam exercer esse direito. Aqui é uma coisa bem interessante, nem todo mundo poderia participar da política, então assim, teria que ser homem, teria que ter essa renda mínima de R$100 mil para poder tanto votar como ser votado. Estavam excluídos então do direito ao voto as mulheres, porque o voto era restrito somente aos homens, as pessoas escravizadas, porque não eram consideradas cidadãs, e os cidadãos com renda menor de R$100 mil. Então, assim, eram poucas pessoas que eram votadas e que votavam. O fator do Brasil ser um Estado soberano e possuir uma Constituição não modificou a organização da sociedade brasileira. A prática da escravidão continuou existindo e o poder permaneceu concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra. Para vocês entenderem um pouquinho dessa organização da Constituição de 1824, ela estabelecia a existência de 4 poderes para governar o país. Observem a organização desses poderes. Nós tínhamos o poder moderador, que estava na mão do imperador. Tinha o poder legislativo, que tinha os deputados e os senadores. O poder executivo, o imperador e os ministros. E o poder judiciário, que era o juiz e os tribunais, órgão maior, que é igual hoje o Supremo Tribunal de Justiça. Porém, pessoal, por mais que existissem os 3 poderes, nós temos a presença do poder moderador, que ele acabava controlando os 3 poderes. Então, assim, independente se o poder legislativo apontasse uma necessidade de mudança, caberia o imperador a decidir. Existia como forma consultiva. Diferente de hoje, que nós temos 3 poderes, e cada poder tem a sua autonomia, que é o legislativo, executivo e judiciário. Não existe mais o poder moderador. Então, assim, na aula de hoje eu quis trazer um pouquinho essa temática de como que o Brasil se tornou uma nação, tá? Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pelo WhatsApp. Tenha uma boa semana e até a próxima videoaula nossa. Até mais. Tchau, tchau.